bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us! Quando a gente aprende em um segundo ou mais idiomas, a gente começa a perceber algumas palavras que parecem ser iguais ao nosso idioma nativo, mas que na verdade têm um significado totalmente diferente do que a gente pensa. E isso confunde bastante quem está aprendendo inglês, e até mesmo quem já tem mais domínio na língua, porque, no impulso, a primeira coisa que o nosso cérebro acaba pensando é no significado daquela palavra em português. Então hoje eu trouxe aqui para vocês algumas palavras, esses falsos cognatos, como a gente chama, para que da próxima vez que eu ouvir uma delas você fique atento e lembre de que nem tudo que parece ser, realmente é. Então, assist this video until the end, assiste esse vídeo até o final, para você entender o que está de errado na frase que eu acabei de falar. Quem já não deu de cara com uma porta escrito push e ficou que nem um doido tentando puxar ela para abrir? Eu preciso admitir que eu sou um exemplo clássico disso, porque eu já fiz isso várias vezes quando eu era criança. Ai, que burro, dá 0 pra ele. So push, na verdade, não é puxar, e sim empurrar. Para o verbo puxar, a gente utiliza no inglês pull. E o verbo to push, além de ser utilizado com esse significado de empurrar, ele também significa apertar. Por exemplo, apertar um botão, to push the button. Ah, e quando a gente quer dizer, deixa eu puxar seu cadastro, let me pull up your registration. Ou seja, quando puxar tem esse sentido de puxar uma ficha, puxar um cadastro, a gente utiliza esse pull up. E se você não entendeu o que significa esse let me, é porque você não assistiu o último vídeo que eu postei por aqui. Assim que terminar esse, corre lá que eu tô deixando o link pra você aqui nos cards e na descrição. But the door said push. No inglês, o sufixo ly, ly, é utilizado para formar um advérbio. Ele seria o nosso mente no português. Por falar nisso, a gente pode dizer atualmente no inglês como currently, e não actually. E tá aí a palavra que causa bastante confusão. Actually significa na verdade, e não atualmente. He is actually Nikolaj's half-brother. Prejudice não é algo que causa um prejuízo ou um prejuízo em si. Não é prejudiciar. Essa palavra significa preconceito. Por exemplo, preconceito racial, racial prejudice. Do you have a problem with racial prejudice? Tem uma duplinha bem confusa pra gente que é pretend e intend. Pretend, intend. A primeira, pretend, não significa pretender, e sim fingir. Para esse significado de pretender, como pretender fazer algo, aí sim utiliza o verbo intend. Por exemplo, I intended to travel this month, but it will no longer be possible. Eu pretendia viajar esse mês, mas não vai ser mais possível. Plan to pretend to enjoy it. Are you enjoying this video? Tá curtindo esse vídeo? Então já deixa o like para que o YouTube saiba disso e mostre esse conteúdo para outras pessoas. Vamos espalhar as dicas que eu tô dando por aqui. Aproveita e também já se inscreve no canal e ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo por aqui. Support pode até parecer suportar, mas não é exatamente esse o significado dele. Se você quer dizer que não suporta, não aguenta uma pessoa, não adianta você falar I don't support him. E sim, I can't stand him. I can't stand him. Então se você está dizendo, por exemplo, I don't support him on this decision, você não está dizendo que não suporta ele, e sim que você não apoia ele nessa decisão. I support her decision. That's what... Lunch não é lanche, é almoço. Lunch é almoço. Então se eu vou fazer um lanche, I'm gonna take a snack. I'm gonna take a snack. E se eu vou almoçar, I'm gonna have a lunch. I'm gonna have a lunch. What are you doing for lunch? Your parents não são seus parentes, e sim seus pais. Parents, sem o S, significa materno, paterno ou uma forma de você se referir ao pai e à mãe. Então, digamos que você tenha feito uma coisa errada e você quer dizer que os seus pais estão bravos com você. My parents are mad at me. My parents are mad at me. Então você não está dizendo que o seu tio, que o seu primo, que o seu avô, que a sua tia estão bravos com você. E sim, os seus pais, que é exatamente o que significa parents e não parentes. Mas, se você quer falar dos seus parentes, então você vai utilizar your relatives. Relatives. My relatives are mad at me. Meus parentes estão bravos comigo. My parents were missionaries. Fabric. Fabric pode parecer fábrica, mas não, significa pano, tecido. Fábrica é factory. Factory. You should send your fabric to the dressmaker as soon as possible. Esse confunde pra caramba. Realize parece realizar, mas na verdade não é esse o significado dele. Realize significa perceber. Se você quer dizer realizar, você pode utilizar achieve, accomplish. Por exemplo, I realized I made a mistake. I realized I made a mistake. Eu percebi que fiz um erro, que cometi um erro. Yeah, I just realized where we are. Assim como realize, notice significa perceber.
Notice não é notícia. Notícia fica news em inglês. News. Ah, aliás, não importa se é singular ou plural, quando você está falando de notícia, você vai utilizar news com S sempre. Por exemplo, have you watched the news recently? Have you watched the news recently? Você assistiu às notícias recentemente? Isso é porque news sem o S significa novo. Então se eu falar have you watched the new, você assistiu o novo? Fica um pouco sem sentido. New no singular para novo, news no plural para notícias e notice não tem nada a ver com os dois, significa perceber. Did anyone notice I was missing today? To retire é se aposentar e não retirar algo. Então, se eu quero retirar algo, if I want to remove something, eu não vou utilizar retire e sim remove. Por exemplo, I am getting retired, eu estou me aposentando. Dad is retiring and Penelope herself is retired? Data não é data. Data é date e data é dados. Ah, faltou colocar a pronúncia correta. Data, em inglês, significa dados. E dates significa data. Mas date não é encontro ou namorar alguém? Pois é, tem um date hoje, tem um encontro hoje. Ou seja, to date someone significa namorar alguém e não datar alguém, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. E como prometido, vamos falar do erro que eu comentei pra vocês lá no começo do vídeo, quando eu disse assist this video until the end. Pois é, se você ficou nesse vídeo até o final, agora você vai descobrir qual é o erro nessa frase. O erro tá nesse assist. O verbo to assist não significa assistir. To assist significa prestar uma assistência ou ajudar alguém. Então, se eu quero dizer assista esse vídeo até o final, watch this video until the end. To watch é o verbo que significa assistir pra gente no português. Enquanto isso, let me assist you on this, me deixe te ajudar nisso. How may I assist you today? Então isso é tudo, pessoal. Tá bom. Lembrando que toda semana tem vídeo novo por aqui, e durante a semana mais alguns shorts que eu posto pra vocês com dicas rápidas pra você praticar sempre. Continua aprendendo, fica aqui no canal e assiste esse vídeo que eu tô deixando aqui do lado. See you on the next video!